Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Que alegria é poder estar novamente aqui na igreja de Joinville, junto com os irmãos, para mais essa oportunidade que o Senhor nos consegue. Parabenizar o Grupo Reflexo por mais um ano. Deus nos deu a oportunidade de estarmos juntos no ano passado, no retiro, e agora novamente, uma alegria muito grande. Agradeço ao meu querido pastor, ao Paulo, pela confiança, pelo carinho de todos os irmãos. Essa noite, amados, Deus ele trouxe um texto ao nosso coração. O tema que os irmãos escolheram, me entrego, está em Provérbios. Porém, para essa noite, eu quero usar um outro texto. Livro do profeta Amós, capítulo de número 5. Amós, capítulo 5. Estaremos amanhã à noite, se o Senhor nos permitir, falando sobre Provérbios, mas essa noite Deus ele tem sinalizado esse texto e eu preciso ser fiel a essa direção dele. Amós, capítulo 5. Eu quero ler contigo a partir do versículo 18. Amós 5, a partir do 18. Diz assim a palavra do Senhor: Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Como se um homem fugisse de diante de um leão e se encontrasse com ele um urso. Ou como se, entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Amém? Você pode sentar. Glória a Deus. Queridos irmãos, essa noite há um peso de Deus no meu coração a respeito desse texto. Amós capítulo 5. Para a gente situar-se um pouco aqui, vamos fazer os marcos aqui desse texto para a nossa compreensão ficar mais clara. Amós capítulo 5 faz parte do livro cujo nome é o nome desse mesmo profeta que vai proferir essa palavra. Quem é o profeta Amós? O profeta Amós é um homem levantado por Deus num momento muito complicado da história de Israel, do ponto de vista moral e, por consequência, espiritual. Quando Deus escolhe Amós, quando Deus levanta Amós, o ministério de Amós vai se desenvolver no momento em que Israel está completamente distante de Deus, completamente distante. A corrupção, ela tinha migrado da sociedade apenas e tinha chegado no contexto religioso. Os profetas, os sacerdotes, o conjunto religioso daquela época está distante de Deus. Deus então escolhe esse camarada chamado Amós. Amós ele faz para nós uma autobiografia de quem ele era. Lá no capítulo 7, versículo 14, ele diz assim: Eu não era profeta, nem filho de profeta. Eu era boieiro, eu cuidava de bois, e cultivador de sicômoros, cuidava de figueiras, de árvore, eu podava, eu tratava, eu colhia. E ele diz assim: E o Senhor me tirou de trás dos bois e me disse: Vai e profetiza a casa de Israel. Amós, ele está dizendo, sintetizando, explicando, ele está dizendo o seguinte: eu sou um cara que não fazia parte do contexto religioso. Eu não fui formado numa escola sacerdotal, eu não participei de uma escola de profetas, eu não era aquele cara que todo mundo esperava que eu fosse o profeta. Eu estava na minha. Eu cuidava de bois, eu tirava leite, eu guiava a minha boiada. Eu cuidava de árvores, eu tinha um segundo emprego, eu fazia um bico. Eu cuidava de árvores, eu podava, eu molhava, eu colhia, eu vendia, até que um dia Deus olha para o contexto religioso e Deus encontra pecado, Deus encontra corrupção,
Deus encontra corações maus. Deus, então, sai daquele meio e vai lá na roça buscar esse cara chamado Amós. E ele diz assim: e o Senhor me disse, vai e profetiza a casa de Israel. Você imagina o que é? Todo mundo usa almofadinhas, todo mundo reunido, bonito. E aí, quem será o próximo profeta que Deus vai levantar? Precisamos ouvir a voz do Senhor. E de repente chega Amós. E alguém diz assim: onde você se formou? Eu cuidava de boi. Você tem algum curso de graduação? Eu sei colher figueira. E o que você tem para nós? Ele diz: o Senhor me mandou profetizar a vocês. Deus escolhe. Deus traz uma resposta para esse povo, que é esse camarada chamado Amós. Ele não está dentro do contexto. Ele é uma escolha absurda de Deus. E é fantástico quando Deus faz escolhas absurdas. Porque todas as vezes que aparece na Bíblia que Deus achou alguém no momento que precisava, essa pessoa se destacou muito mais do que as outras que a gente poderia imaginar. Amós é a zebra. Ele não está no páreo, ele não está no conjunto, ele não é esperado. Deus o traz. E esse cara vem para ser o profeta. E o interessante é que, além de ser um cara fora do contexto, o que já pega mal pra caramba, quem é esse cara aí? Amós. De onde que ele é? Ih, meu irmão, da roça. Um cara aí, apareceu aí outro dia, com chapéu de boiadeiro, todo sujo, dizendo que Deus mandou ele profetizar. É ele. Amós, além de não ser do contexto, Amós tem uma palavra que não é uma palavra muito agradável. Ele podia chegar no sapatinho, como a gente diz lá no Rio. Galera, Deus abençoe, estamos aí, ficar boa. Não. Ele tem uma palavra de Deus. E a palavra de Deus para Israel nesse tempo é uma palavra séria, dura. Nós lemos aqui o capítulo 5, versículo 18. Amós, no versículo 18, ele faz uma das declarações mais intrigantes da Bíblia. Se a gente não ler o contexto, a gente pode até pensar que aqui nós estamos diante de um herege. Amós aparece diante do povo e diz assim: ei, quantos de vocês esperam o dia da volta do Senhor? Quem aí está esperando o dia do Senhor? Aí todo mundo diz amém, aleluia, Maranata, hora vem, Senhor Jesus, aquele pessoal espiritual. Ele diz assim: ei, vocês estão esperando mesmo? Estamos. Aí todo mundo está pensando que ele vai dizer assim: então que maravilha, irmãos, estamos todos esperando. Sabe o que ele diz? Ai de vocês. Esse cara é louco. A Bíblia inteira vai nos alertar a respeito da volta de Jesus. A Bíblia diz que a gente deve esperá-la, ansiá-la, e aparece um profeta dizendo que quem espera a vinda do Senhor, cuidado, ai de quem clama pelo dia do Senhor. Esse cara causa o povo entra em parafuso. E aí quando a gente lê o texto, a gente descobre o porquê dessa palavra. Amós não é um herege. Amós não é um anti-arrebatamento. Pelo contrário. Amós está apontando para aquele povo um problema. Ouça, Israel nessa época tem a visão do dia do Senhor, da volta de Deus, como um dia de vingança para os seus inimigos. A visão de Israel é o seguinte: nossos inimigos, esse povo que está aí, esse bando de ímpio, Cristo, o Redentor, o Messias virá, o dia do Senhor vai chegar e eles vão ser todos destruídos. Você vai ver só. Brinca comigo, o dia do Senhor está vindo aí. O bicho vai pegar pro teu lado. Eu vou ver você queimar no fogo do inferno. A visão de Israel é essa. O dia do Senhor vem para os inimigos. Sabe o que Amós diz? Vocês estão enganados. Vocês estão redondamente enganados. Vocês estão achando que a volta, que o dia do Senhor é um manipulável. Vocês estão achando que ele vem só para os ímpios. Ei, ele vem para vocês também. Amós coloca um espelho diante do povo e diz: quando o dia do Senhor vier, a Bíblia diz que diante dele não há ninguém inocente. A volta de Cristo não é um instrumento de Deus para a gente cruzar os braços e ver todo mundo se acabando. A volta de Cristo é um momento onde ele vai julgar bons e maus. E desse grupo, todos nós estamos incluídos. Salvação individual. Fazer parte de um contexto religioso não me garante nada diante de Deus. Ter uma carteirinha de membro não me garante nada diante de Deus. O dia do Senhor é um dia universal.
vem para os que estão lá fora, vem para nós, vem para o pastor, vem para o líder, vem para o obreiro. E a Bíblia chega ao ponto de dizer que naquele dia será um dia de surpresa. Porque muitos vão dizer, no teu nome eu profetizei. E ele vai dizer, eu nunca te conheci. Mas eu achei que o Senhor ia punir só. Não! Céu é lugar de surpresa. Amós, então, ele faz essa declaração muito séria de gente, vocês estão enganados. Vocês estão achando que o dia do Senhor vem para eles? Vem para nós também. Por isso, ai de vocês. E aí, para ilustrar isso, Amós utiliza uma figura, uma alegoria. Ele conta uma historinha. Versículo de número 19. Ele diz assim, repita após mim, como se um homem, pode ser melhor, diga, como se um homem fugisse de diante de um leão. Diga, e se encontrasse com ele um urso. Diga, e entrando em casa, encostando a mão na parede, fosse mordido de uma cobra. Amós constrói para nós uma alegoria, uma metáfora. Ele cria uma imagem para facilitar o entendimento. Ele diz assim, sabe o que é o dia do Senhor? É como um labirinto. Não tem para onde correr. E ele vai dizer para nós algo interessante. Ele diz assim, sabe como é que vai ser? É como se um homem encontrasse com um leão. Imagina alguém andando na rua, tranquilamente. De repente, essa semana ou semana passada teve uma reportagem. São Paulo, se não me falha a memória, o cara ouve um barulho no quintal, quando abre a porta tem uma onça. Meu Deus, o que eu faço? Liga para o bombeiro para poder retirar a onça. Amós diz assim, o dia do Senhor é como se um homem estivesse andando e encontrasse com ele um leão. Aquele ser feroz, até em circo dá medo, é o rei da selva. Aí Amós diz assim, é como se um homem fugisse de um leão. O cara é bom. Ele consegue driblar um leão. O leão veio, isso aí, João. O leão veio, e ele driblou, conseguiu escapar do leão. Meu Deus, glória a Deus, fugi do leão. Aleluia, bendito seja o teu nome. Aí ele diz assim, tem gente que diz um ditado que eu não gosto, mas desgraça pouco é bobagem. Ele vai tranquilo, rapaz, que livramento que Deus deu, cara. Caramba, acabei de encontrar com o leão. E como é que tu fez? Rapaz, eu fugi, dei um jeito. Cara, tu é 10, você é o melhor do mundo em fugir de leão. Fugir do leão, fugir do leão. Aí o texto diz assim, e encontrasse com ele um urso. Meu irmão, esse cara é azarado. Ele acabou de fugir de um leão. A Bíblia diz que vem agora o urso, um animal maior ainda, e parte para cima dele. E a Bíblia diz que ele também foge do urso. Irmão, esse cara merece ir no Jô Soares. Não, me explica aqui, como é que tu fez para fugir do leão? Rapaz, eu dei um rabo de arraia, eu dei um mortal para trás e fugi. Cara, e veio o urso, eu passei debaixo dele, eu consegui. Esse cara é um gênio. Esse cara é o meu ídolo. Fugiu de um leão e fugiu de um urso. Só que Amós continua o texto e ele diz assim, até que, entrando em casa, na rua, venceu o leão, passou pelo leão, fugiu do leão. Veio o urso, driblou o urso. Aí o texto diz assim, e entrando em casa, encostando a mão na parede. Já venceu um urso, já venceu um leão. 10. A Bíblia diz assim, encostando a mão na parede, fosse mordido de uma serpente ou cobra. Olha que ironia. O cara que foge de um leão, o cara que foge de um urso, morre mordido de uma cobra. É atacado por uma cobra.
Eu digo, Deus, o que tu queres falar conosco hoje? Amós está falando com Israel, porque Israel é uma nação, um povo, que tem um histórico de vitórias monumentais, externas. Todas as nações que levantaram contra Israel foram vencidas. Amorreus, ferezeus, jebuseus, filisteus, venceram todo mundo. Só que esse povo vencedor estava sucumbindo espiritualmente. Amós está dizendo o seguinte: vocês se dão muito bem do lado de fora. Vocês vencem leões, vocês vencem ursos. O problema é dentro de casa, porque vocês estão sendo atacados na casa de vocês por cobras. É irônico. Como pode alguém que vence um animal de 2 metros morrer pela picada de um troço de 1 metro? É irônico. É irônico. Não, ele morreu de quê? Foi despedaçado por um leão. Amém. Quer dizer, amém? Não, nem tão amém assim. Mas é de se esperar. E o que houve? Não, o urso deu uma patada nele e ele morreu. Ah, é? Legal. E ele, o que aconteceu? Rapaz, ele estava na rua e de repente veio um leão. E aí? Ele passou por cima do leão. Sério? Sério. E depois veio o urso. Cara, ele venceu o urso. Sério? Sério. E do que ele morreu? Ah, tinha uma cobra na casa dele e mordeu ele. Hã? É isso que acontece aqui. Foge do leão, foge do urso e morre por causa da cobra. Sabe por quê? A Bíblia diz que a cobra estava na rua, entrando em casa. Assim diz o Senhor, essa noite. Nós precisamos rever o nosso conceito de ser alguém vitorioso. Nós às vezes confundimos. Nós precisamos ter uma ideia mais completa do que é ser alguém vitorioso. Esse texto vai mostrar para mim um cara que merece aplausos. Leão, urso. Só que ele sucumbe dentro de casa. Nós às vezes reproduzimos exatamente isso aqui. Sabe por quê, irmãos? Nós somos motivados, incentivados e treinados para vencer desafios do lado de fora. Alguém que diga que viver é matar um leão por dia. Nós somos treinados para isso, para lidar com situações do cotidiano difíceis. Há cursos para isso. Fazer um vestibular é enfrentar um leão. É enfrentar um leão. É um desafio, meu Deus, enorme. São 500, é uma vaga para 500 cabeças. E alguém diz assim, não, você vai conseguir. E você vai, se esmera e vai para o curso e tal, e passa. Consegue fazer do leão um gatinho. Uau, venceu o leão. E todo mundo aplaude, isso é digno de diploma, e é uma festa maravilhosa. Nós somos treinados para vencer ursos. O mercado de trabalho é feroz. Feroz. São detalhes que diferenciam um candidato de outro. Você precisa se especializar, precisa buscar, fazer, está sempre atualizado. São desafios monumentais que nós temos todos os dias. A gente chega no trabalho e a gente encontra um urso rosnando. São problemas para serem administrados. E nós aprendemos, nós somos motivados a vencer esses problemas. Não, vai lá, eu vou conseguir. E a gente dá um jeito. E muitos aqui estão, quase todos empregados, estamos batalhando, guerreando a nossa guerra diária. O problema é que nós não somos treinados para vencer em casa. Esse texto mostra para mim um vencedor que morreu em casa. Bom seria que a gente tivesse a mesma garra que a gente tem para vencer lá fora, quando a gente entra dentro de casa. Casa fala de intimidade. Casa fala de individualidade. Casa é um lugar onde a gente está despojado. E o problema é, nós temos vencedores lá fora
e perdedores dentro de casa. Isso é algo que essa noite Deus precisa tratar conosco. A Bíblia diz assim: do que vale o homem ganhar o mundo inteiro, leões, ursos, tigres, e perder a sua própria alma, o que tem dentro dele. Ele ganhou tudo lá de fora, mas por dentro ele está sucumbindo. Nós às vezes vivemos e reproduzimos esse modelo. Nós não somos treinados para isso. A gente simplesmente relaxa. E por relaxar, sem perceber, a gente acaba sendo alguém que tem um monte de troféus. Você já viu? Em desenho animado, em filme, aquele cara que é caçador, ele tem lá na parede a cabeça de um leão, a cabeça de um urso, a cabeça de um veado, a cabeça de um alce, um monte de cabeças penduradas na parede, dizendo: não, isso aqui eu matei outro dia, isso aqui eu matei naquele outro dia, eu matei naquele outro dia. E esse camarada aqui é um vencedor, vai morrer picado de uma cobra. Em casa. Mas como é que ele morreu? Ele estava deitado em casa, de repente uma picada, não percebeu, quando viu o veneno escorreu pelo corpo. Quem matou? Uma cobra. Em nome de Jesus, ser vitorioso é muito mais amplo do que aquilo que nós estamos ouvindo. Ser vitorioso não é apenas passar no vestibular, isso é vencer leão. Ser vitorioso não é apenas conseguir o maior emprego do mundo, isso é vencer urso. Ser vitorioso é vencer lá fora e eliminar as cobras que estão dentro de casa. O problema é que em casa a gente relaxa. O texto diz assim: encostando a mão na parede. Por que alguém encosta a mão na parede? Para quê? Para quê, irmão? Para se apoiar, para descansar. Venceu o urso.